Reiniciando a gravação, termo de colaboração número 27. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados Rodrigo e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos são cientificados da impossibilidade do uso de quaisquer instrumento de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto a dispor nos artigos 4º e 7º, eu pergunto ao senhor Cláudio Melo Filho: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais decorrente dos fatos revelados no presente termo firmado com o Ministério Público? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Perfeitamente. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um dos mais resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4.10, cujo título trata de pagamento realizado ao deputado federal Arthur Maia, codinome Tuca, aceita responder a todas as perguntas ora formuladas? Aceito. Vamos agora às perguntas. Por gentileza, contextualize o seu conhecimento em relação ao deputado Arthur Maia e a relação com a Odebrecht. Eu conheci o deputado Arthur Maia possivelmente no ano de 2009 ou 2010, na Bahia. Ele havia sido deputado estadual, 1 ou 2 mandatos, não sei dizer, e acredito que ele também foi prefeito da cidade dele. Qual é a cidade dele? Doutor Vitor, Bom Jesus da Lapa? Bom Jesus da Lapa, pronto, Bom Jesus da Lapa. E também o irmão dele, esse sim eu conhecia, foi meu contemporâneo de Maristas, também foi prefeito de lá. Qual é o nome? Roberto. Roberto Maia. Roberto Maia. Ok. Então eu conheci o Arthur mais ou menos nessa época, sabia quem ele era, mas não tinha contato. E aí conheci ele mais ou menos nessa época. E nós... Que época? 2009, certo, possivelmente. Ou até antes disso. Assim, 2000. Não posso precisar. Perfeito. Mas mantinha uma relação com ele, até por essas questões que comentei. E aí nos aproximamos um pouco mais. Ele aí resolveu ser candidato a deputado federal. E aí me procurou, dizendo que tinha uma relação antiga com a empresa e que queria saber se naquele ano de 2010, já que ele se lançava para um desafio maior de ser deputado federal, se ele poderia vir a contar com o apoio da empresa. O que seria contar com o apoio? Receber algum tipo de contribuição para a campanha eleitoral dele. Certo. E ele me disse... Ok, onde se deu essa solicitação? Onde ocorreu isso aí? Doutor Vitor, certamente na Bahia, porque ele não estava aqui ainda. Possivelmente eu encontrei ele, almocei com ele, alguma coisa assim. O senhor se recorda de como ocorreu isso aí, as circunstâncias? Não, em que circunstâncias não, mas me recordo perfeitamente da conversa. Ele exercia algum cargo ativo nessa época? Eu acho que ele era deputado estadual. Ok, perfeito. E ele me disse também que ele tem uma amizade pessoal com a família Odebrecht, inclusive muito próximo do doutor Emílio. Me disse que já havia falado com o Emílio também, pediu só para eu reforçar. E na Bahia essas coisas têm seu valor, seu peso. Então, no ano de 2010, a empresa tomou a decisão e fez uma contribuição financeira para ele no valor de R$250 mil. Certo. Quem definiu esse valor? Eu acho que o próprio processo... Tudo bem, voltando, Bahia, reformulando. Quando ele fez a solicitação ao senhor, o senhor passou esse pedido a quem na empresa? Eu passei o pedido ao DS da Bahia na época, diretor superintendente da Bahia na época. Quem era? Que era Alexandre Barradas. Ok. E Alexandre Barradas tinha autonomia para definir o montante? Teria autonomia para definir o montante. E ele o fez? Ele o fez, ou recorreu a alguém, o Pacífico, por exemplo, porque na Bahia, nessa época, eu acho que a Bahia ainda era subordinada a Pacífico. Quem é Pacífico e que cargo ele ocupava? João Pacífico, ele é o DS do Norte e Nordeste. Perfeito. Certo? Então, a decisão veio com base na empresa, da estrutura da empresa. Tá? Muito bem. E aí eu passei essa informação, o José Carvalho mora na Bahia,
Então ele acompanha essa... Certo. Quem é José Carvalho e que cargo ele ocupa? José Carvalho é diretor de Relações Institucionais da construtora e trabalha na minha equipe, Perfeito. apoiando a construtora aqui em Brasília. Mas ele mora, quer dizer, de segunda a sexta fica aqui e mora, de fato, a residência dele é na Bahia. Então foi Carvalho que tratou com ele, passou as coordenadas para esse valor. Certo. O valor foi efetivamente repassado, o montante Foi efetivamente repassado, consta na planilha que nós apresentamos como anexo, e eu trago as datas aqui que foram 27/8/2010, 10/9/2010 e 1/10/2010, nos valores de 100 para o dia 27, 100 para o dia 10 e 50 para o dia 1/10. Certo. É assim que consta na planilha, mas certamente o José Carvalho Filho poderá... Quem foi o confirmar melhor responsável, isso. que setor foi responsável pelo repasse ao... A área de operações estruturadas. Ok. E esse valor foi repassado em espécie? Foi repassado em espécie. E foi contabilizado? Por ser oriundo da área de operações estruturadas, certamente que não. Ok. O senhor sabe quem recebeu esses valores? Não, porque quem tratou desse assunto foi José Carvalho Filho. Ok. Esse codinome que consta Tuca, Sim, Tuca. eu tenho dúvidas porque é o apelido dele, entendeu? Para algumas pessoas, e eu conheço esse apelido. Então é possível que eu tenha colocado ou ele já tenha isso da empresa. Tudo bem. Consta como responsável CM. O senhor sabe quem seria? Pode ser por um erro, porque CMF sou eu. Ok. O local seria Salvador, SSA, e o responsável CM. O senhor Pois sabe é. quem seria o CM? Não, mas eu acho que é um erro, acho que é CMF, porque CMF sou eu. E Carvalho foi quem tratou do assunto. Perfeito. Eu não consigo me lembrar de uma pessoa cujo codinome que eu digo as iniciais seja CM. Portanto, eu acho que trata-se de um erro da planilha. Ok. Em 2000... Certo, ele foi eleito? Ele foi eleito. E aí, o senhor chegou a procurá-lo, ou alguém da empresa chegou a procurá-lo nesse período, durante o exercício do mandato? Certamente eu tive com ele algumas oportunidades, até porque almoçávamos juntos, nós tínhamos uma relação que foi se fortalecendo. E como eu acreditava, temos mais ou menos a mesma idade, e ele sempre foi um político muito habilidoso, imaginava que ele tinha uma carreira promissora. Como recentemente, acho que no ano passado ou retrasado, ele acabou se tornando líder do partido dele. Ok. Nessa época dessa campanha, vale ressaltar que ele era do PMDB, entendeu? Portanto, aliado do senhor Jadel Vieira Lima. Certo. E houve algum pedido em momento posterior? Alguma solicitação de... Em 2014, Isso, em algum momento 2014 ele volta a nos solicitar. De novo a pretexto de utilizar os recursos na campanha? E dessa vez nós temos aqui, são 4 recibos, foram integralmente feitos de forma oficial, e o valor aproximado que está aqui é R$ 349.972. Certo. Nesse segundo momento, o parlamentar solicitou a quem? A mim. De novo ao senhor? De novo a mim. Aqui em Brasília? Dessa vez, certamente aqui em Brasília. Como ele ia no meu escritório de vez em quando, porque nós conversávamos, tinha uma relação, e eu também ia no gabinete dele, certamente foi em algum desses dois momentos ou certo. locais. O senhor se lembra como foi o diálogo? O que é que se ele apresentou alguma demanda específica? Não, um diálogo muito franco. Como ele tinha essa relação familiar, inclusive com a família Odebrecht, muito franco, e comigo também tem uma relação de amizade. Perfeito. Na sua proposta de celebração de acordo, o senhor fala que esse parlamentar o procurou e disse que uma determinada demanda não havia sido atendida e te pediu para corrigir o ocorrido. O senhor se recorda disso? Me recordo, porque O que é que aconteceu, de fato? ele tinha conversado também com a Braskem. E havia, não posso dizer que mal entendido. Ele acreditava que a Braskem iria ajudá-lo, porque quando ele falou comigo, eu também falei com a equipe da Braskem, por ser Bahia, entendeu? E ele também conversa com as pessoas da Braskem. Então ele me disse que tinha conversado com o pessoal da Braskem. Acho que houve um mal entendido entre valor, o que a empresa ia contribuir para ele e o que ele recebeu. Era esse o problema. Ele me pediu, eu falei com a Braskem, dei o telefone da pessoa da Braskem e eles se falaram, e acho que foi corrigido sim. Ok. Quem que
ele não falou diretamente com a Braskem, falou via o senhor? Porque, se eu me recordo bem, ele achava que ele tinha combinado um valor maior do que a Braskem contribuiu. Então ele resolveu recorrer a mim porque tinha intimidade para fazer. Ele tinha combinado, ele falou o valor ou foi Marcelo que determinou? Que Marcelo? Marcelo Odebrecht. Quem foi que determinou o valor? A empresa. Aí não me lembro bem se foi. Já tinha sido passado previamente a ele o valor. É, porque eu não me lembro se todos. Eu posso olhar, estou vendo, só um minuto. Eu não me lembro se todos foram via Braskem. Não. Uns foram Braskem. Certamente na Braskem ele procurou a Braskem direto. Certo? E tem também da CBPO. Ele procurava quem? O RI da Braskem. Ele tinha relação. Marcelo Lira. Ok. Ele tinha relação também com o Marcelo Lira. Aqui tá, e também com o André Vital, que é o DS, na época 14, era o DS da Bahia lá. E a outra empresa que está aqui, CBPO Engenharia, está dentro da Infraestrutura Brasil, da engenharia. Entendeu? Então havia esse probleminha. Ele acabou me procurando. Tenho certeza que acredito que ele tem mais liberdade comigo do que com as outras pessoas, pela relação que a gente acabou criando, entendeu? Então ele foi lá me comentar isso e eu falei para o pessoal da Braskem, acredito que tenha sido resolvido, porque ele não voltou a falar comigo sobre o tema. Ele foi lá cobrar o valor que ele entende que tinha sido acordado com os dirigentes. Não é bem cobrar a palavra, ele foi dizer, Cláudio, eu vim aqui porque houve um probleminha, eu entendi que eu ia receber um valor X, vamos dizer R$1, e recebi 50 centavos. Você pode dar uma palavra, ele não falou qual era o valor. Aí eu liguei para a Braskem, também não me interessava isso. Aí eu liguei para o pessoal da Braskem e disse, pode, por favor, o deputado me procurou, tá? Você poderia entrar em contato, que há uma divergência entre vocês. Como o assunto é deles, eu não queria também ser chamado para ser árbitro de nada, entendeu? Ok, mas o senhor sabe dizer se a partir dessa sua intervenção ele recebeu mais, um montante maior? Veja, como ele não voltou a falar comigo, eu posso afirmar ao senhor que foi resolvido o assunto, entendeu? Agora, se ele recebeu um pouco mais, ou se a Braskem disse, olha, você entendeu errado, por favor. Em 2010, o valor veio do setor de operações estruturadas. Perfeito. Em 2014 foi doação oficial. Perfeito. Por que essa diferença? Por que em 2010 também não foi via doação oficial? Porque Marcelo Odebrecht tinha uma diretriz, certo? Que ela foi mudando ao longo do tempo. Então, em 2010, ele definiu um valor, que eu não sei dizer a senhora qual, para contribuições de campanhas oficiais. E isso performava em todos os campos e estados que a gente fazia a contribuição. Em 2014, esse valor foi maior no lado oficial, Então, uma determinação da empresa. Esse valor passou a ser não contabilizado? Oficialmente? Imagino que sim, que aí eu não participo disso. Né? Doação oficial passava pelo setor de operações estruturadas? Não. Eu estou satisfeito. O senhor tem mais alguma consideração a fazer? Não, eu acho que sobre esse ponto da minha parte, eu acho que eu exauri e continuo à disposição caso os senhores tenham alguma pergunta. Doutores, alguma consideração final? Não. Nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.